e nós vamos falar sobre assimetria. Assimetria. Assimetria é um conteúdo que está relacionado, pessoal, com a medida dos gráficos. É uma espécie de análise, é um tipo de análise dos gráficos. Que gráficos? Especialmente o gráfico do polígono de frequências. Então, a gente faz uma análise sobre esse gráfico e vê se ele está dentro da normalidade, está fora da normalidade. E se ele estiver fora da normalidade, qual é o grau de distanciamento com a normalidade que ele tem? Então, é disso que a gente vai tratar hoje aqui. Olha, vocês vão ver, já quero antecipar algumas coisas para vocês. Vou dar um spoiler aqui. O assunto aqui, o tema, pessoal, ele vai tratar, esse tema ele vai tratar de algumas fórmulas que são enjoadas, são nomes difíceis, são nomes chatos, as fórmulas às vezes são grandes, mas não é nada mais do que isso, são só fórmulas. E como vocês sabem que a gente está trabalhando de uma forma em que eu considero que vocês podem utilizar as fórmulas na hora de fazer a prova, né? Não tem problema vocês usarem as fórmulas, eu até aconselho vocês usarem esse material que a gente faz aqui na aula, você pode usar. Então, o problema não vai ser o de decorar a fórmula, o problema vai ser, né, a questão é de interpretar as questões, né, e a partir dos resultados da fórmula, que você obtém nas fórmulas, você conseguir, então, dar as suas respostas, aí, os seus resultados na prova. Vamos lá, eu preparei aqui uns textos, aí eu vou lendo aqui os textos, comentando, e já tem os exercícios de aplicação. A parte do texto é uma formalidade, mas eu creio que o entendimento da matéria, do assunto, vai acontecer quando a gente fizer os exercícios de aplicação, tá? Então vamos começar aqui. O que são as simetrias? São medidas, né? Essas medidas referem-se à forma da curva de uma distribuição de frequência, mais especificamente do polígono de frequência ou do histograma. Então a gente vai fazer um método que nos permite medir o formato da curva. Medir o formato da curva. Lógico que essa medição não é usando régua, não teria como, né? Não é usando régua, é usando algumas fórmulas, alguns critérios, alguns índices, e esses índices vão nos dizer se a curva ela está dentro da sua normalidade, fora da sua normalidade. Se ela estiver fora, que tipo de curva é essa? Que tipo de assimetria é essa? Nós vamos ver como que a gente faz isso. Bom, primeiramente, pessoal, a gente vai ver as medidas da curva em relação à horizontal. Então, a gente vai medir a simetria da curva em relação, primeiro, à horizontal. Tá vendo aqui, olha? Aqui, essa linha aqui no meio, é uma linha de simetria. Quando a curva está perfeitamente distribuída entre essa linha de simetria, a gente fala que essa curva é uma curva simétrica. Tá? Agora, se ela tiver mais longa para a direita ou mais longa para a esquerda, a gente vai dizer que ela é assimétrica. Só, pessoal, que seria muito complicado a gente falar que ela não é simétrica, ou seja, que ela é assimétrica, baseado na nossa visão, assim, pelo que eu estou vendo. Por quê? Porque o nosso olhar, por mais que ele tenha as suas características assim de bom observador, por mais que você seja bom observador, não é suficiente para falar que uma coisa é simétrica ou não é simétrica. A gente não tem essa capacidade tão grande assim de observar e afirmar com certeza que a curva é simétrica só porque a gente está vendo aqui que parece ou que não parece. Tá bom? Então a gente vai precisar de medidas. Já quero então começar falando para vocês o seguinte, que nós vamos considerar simétrica uma curva que tenha essas três medidas aqui, olha, equivalentes. Você sabe o que significa essas três medidas, né? Média é o x-barra. Mediana é o MD. E moda
é o MO. Então, se uma curva tiver essas três medidas equivalentes, a média estiver dando o mesmo resultado que a moda e estiver dando o mesmo resultado que a mediana, então a gente fala que essa curva é uma curva simétrica. Mas isso, pessoal, isso é raro. É raro você ter uma curva simétrica, principalmente quando a gente está tratando de situações reais. Né? Ah, eu quero medir aqui o regime de chuvas, a distribuição de chuvas ao longo do ano. Aí vamos supor que começa fraco, depois tem lá uma alta durante alguns meses, depois volta a cair. Beleza. Ela pode até ter assim, um desenho mais ou menos assim. Agora, acontecer de dar exatamente a média de chuvas ser igual à moda, ser igual à mediana, isso é muito raro. Tá? Ou por exemplo, numa fábrica, você tem lá uma produção e ela segue esse padrão aqui, ela, né, tem horas que a demanda faz com que cresça a produção, tem horas que a demanda faz com que a produção diminua, e aí no final do ano você chega à conclusão de que a curva da distribuição de frequência da produção da fábrica foi uma curva simétrica. Pode acontecer, mas é raro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos atentar para os outros casos, tá? Caso da simetria acontece, mas é raro. E para a gente justificar se aconteceu ou se não aconteceu, você tem que medir a média, a moda e a mediana. Ok. E vamos supor que você mediu a média, você calculou a média, calculou a moda e calculou a mediana. E não deram iguais. Então, significa que ela não é simétrica. Se ela não for simétrica, ela é o quê? Olha, professor, ela é assimétrica. Ok, mas tem dois tipos de assimetria. Vamos ler aqui, ó. Toda distribuição deformada, quer dizer, o que é deformada? Que não é simétrica, é sempre assimétrica. Entretanto, a assimetria pode dar-se na cauda esquerda ou na direita da curva de frequências. Então, por exemplo, pessoal, essa aqui, olha, é uma assimetria onde ela estava indo muito bem, normal, tal, mas depois ela se alongou para a direita. Então, é uma assimetria à direita. Uma assimetria à direita. Ou assimetria positiva. É uma assimetria positiva. Isso aqui acontece quando? Quando a moda é menor do que a mediana, que é menor do que a média. Pessoal, essa inequação que está mostrando aqui, olha, ela só é possível qualificar. Com essa expressão aqui, você consegue qualificar. O que é qualificar? É dizer que ela é uma simetria à direita, ou positiva, mas você não consegue quantificar. Você fala assim, tá, ela é assimétrica à direita, mas será que ela é muito? Ela é pouco? Se eu tivesse que comparar essa com uma outra, como é que eu compararia? Como é que eu diria qual das duas é mais assimétrica, né? Então, essa relação aqui só me permite qualificar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma relação que vai te permitir quantificar, dizer quanto que ela é assimétrica. Ela é quanto? Qual é o índice de assimetria dela? Então, daqui a pouquinho eu vou te mostrar uma fórmula que permite fazer isso. Mas antes, deixa eu te mostrar o contrário. Se na distribuição, os valores ficarem nessa disposição aqui, olha, a média for menor do que a mediana e a mediana for menor do que a moda, então é um tipo de assimetria à esquerda, uma assimetria negativa. Também, essa expressão só permite qualificar, não permite quantificar, dizer se é muito ou se é pouco. Tá? Quanto que é? Não dá para falar, só dá para dizer que é assimétrica à esquerda, caso aconteça essa relação aqui. Se a média ficar menor do que a mediana e a mediana menor do que a moda, ela é uma assimetria à esquerda. Só pode acontecer um desses dois casos, tá, pessoal? Ou vai acontecer esse caso aqui, de assimetria à direita, ou vai acontecer esse caso aqui de assimetria à esquerda. Claro, ou pode acontecer, muito raramente, pode acontecer a simetria. Simetria, ok? Quando eu falo assim raramente, pessoal, você
talvez você pode falar assim, pô, professor, mas eu fui fazer exercício no livro e de 10 exercícios, 8 exercícios eram simétricos. Dos 10, 8 eram simétricos. Ora, não é difícil, basta o autor escolher números que provoquem essa simetria, né? Mas o que eu digo que é raro, pessoal, é nas coisas do dia a dia, nos fenômenos reais de produção de uma fábrica, da natureza, tá? Então, esses fenômenos reais raramente são simétricos. É muito difícil essa coincidência de 3 índices, média igual a mediana igual a moda. Muito difícil de acontecer, tá bom? E aí, falei então com vocês que qualificar não é difícil, mas e quantificar? Também não é, mas tem que usar essas fórmulas aqui, ó. O nosso querido amigo Pearson, ele estabeleceu dois critérios, duas regras diferentes para quantificar a assimetria das curvas, tá? Essas aqui são as duas fórmulas mais utilizadas, as duas são de Pearson. Aí você vai me perguntar assim, professor, qual das duas eu vou utilizar? Olha, elas dão diferença, tá? Mas elas não dão diferenças muito significativas. E elas também não dão diferença no sentido assim, uma falou que é assimétrica para a esquerda e a outra falou que é assimétrica para a direita. Não, isso nunca vai acontecer. As duas vão sempre falar se for para a esquerda, as duas vão dar o resultado para a esquerda. Se for para a direita, as duas vão dar resultado para a direita. Como é que eu sei, professor, se o resultado é para a direita ou se o resultado é para a esquerda? É simples. Caso a assimetria seja positiva significa que a curva é assimétrica para a direita. Caso a assimetria dê um resultado negativo, significa que a assimetria é para a esquerda, ou seja, ela é mais longa para a esquerda. A assimetria é à esquerda. E se por algum motivo a assimetria der zero, significa que é simétrica. Você foi medir, sei lá, um erro, eu ia usar outra expressão. Você vai medir o erro de alinhamento de um carro, né? Você leva o carro para alinhar. Aí quando ele vai lá, ele fala assim, ó, vamos medir aqui quanto que esse carro está desalinhado. Porque ele já parte do princípio que o carro está desalinhado. Né? Eu nunca levei um carro para alinhar, né? E o mecânico falou assim, ó, não precisa alinhar não, porque seu carro já está alinhado. Nunca aconteceu, né? Mas vamos supor que você leve lá e o mecânico falou assim, ó, não precisou fazer nada, o carro já estava alinhado. Significa o quê? Significa que a assimetria dele deu zero. Ele passou lá o carro no aparelho, né, aqueles computadores lá que fazem a medição, e deu tudo zero. Zero, 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 zero em tudo. Então, significa que o carro está todo simétrico, as rodas estão alinhadas, né, paralelas, uma à outra, tá? Não está uma um pouquinho para a esquerda e outra um pouquinho para a direita, nada disso, está tudo alinhadinho, perfeitamente alinhado, então simétrico. Ok? Pessoal, essas fórmulas, olha só, essa primeira fórmula aqui usa a média, usa a moda e usa esse S aqui, pessoal, é o S do desvio padrão. Eu peguei aqui o livro que a gente usa, né, recomenda, que lá ele usa desvio padrão como S. Eu uso desvio padrão como DP. Então, se eu for anotar aí essa fórmula, ó, anota logo como DP, porque confunde menos. Então, X barra é a média, MO é a moda, e dividido pelo desvio padrão. Ok? Qual o desvio padrão? Pode ser o desvio padrão populacional, pode ser o desvio padrão amostral. Tá? Qualquer um dos dois, vai depender de qual você esteja trabalhando naquela questão. Aqui, pessoal, a segunda fórmula, ela usa outros elementos.
ela usa o primeiro quartil, que a gente estudou na aula passada, somado com o terceiro quartil, menos 2 vezes a mediana, que quem veio na aula passada, né, viu que mediana é a mesma coisa que segundo quartil. Essa mediana aqui, ó, é a mesma coisa que Q2, segundo quartil, dividido pelo terceiro quartil menos o primeiro quartil. Aparentemente, a segunda fórmula é maior, né? Ela dá mais trabalho. Mas isso depende, pessoal, das coisas que você já tem, né? Se você não precisa calcular a média para nada, não precisa calcular a moda para nada, desvio padrão para nada, talvez valha a pena usar essa segunda fórmula. Mas se você, naquela questão, você já vai precisar de calcular a média por algum outro motivo, vai precisar de calcular a moda por algum outro motivo, desvio padrão por algum outro motivo, então use essa fórmula aqui, porque, né, já vai estar na mão, já vai estar assim, já vai estar usando as coisas que você já calculou, tá? Bom, isso que eu anotei aqui em cima está anotado aqui embaixo também, só faltou uma, né? Ó, quando o AS, a assimetria, é zero, dizemos, né, que a distribuição é simétrica. Quando a assimetria é positiva, maior do que zero, nós dizemos que a distribuição é positiva para a direita. E faltou escrever aqui que quando a assimetria é menor do que zero, diz que é uma assimetria negativa. É assimétrica negativa. Ou à esquerda. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat de vocês. O Renan está perguntando aí, você já deve ter visto, né? Se tem um grupo no WhatsApp para disciplina aí. Eu não sei, viu, Renan? Talvez aí o pessoal já tenha feito. Vamos lá. Ó, então, isso aqui já foi anotado ali em cima. E agora, pessoal, vamos falar de outro tipo de assimetria. Porque essa primeira assimetria que eu mostrei para vocês aqui, deixa eu voltar um pouquinho. É uma assimetria na horizontal, para a direita, para a esquerda ou no centro. Direita, esquerda ou centro. A gente chama de assimetria, tá? Esquerda, direita ou centro. Agora eu vou falar com vocês sobre outros desvios que o gráfico pode ter, chamado de kurtose. Kurtose. Esse nome aí parece nome de hormônio, né? Remédio e tal. Kurtose é o grau de achatamento ou afilamento, ou seja, uma curva ela pode estar achatada, né? Ou ela pode estar esticada, afilada, tá? Comparado com uma distribuição chamada de normal. Para toda curva, existe uma distribuição normal, chamada de distribuição de Gauss, ou curva de Gauss. Curva de Gauss, que é a curva normal. Então, a gente sempre faz a comparação das curvas obtidas com a curva de Gauss. Qual seria a curva mais perfeita de acordo com os critérios de distribuição de Gauss? E aí, de acordo com esses critérios, a gente classifica as curvas como 3 tipos. Agora vem esses nomezinhos lindos aqui, presta atenção nesses nomes, ó. É um mais bonito que o outro. O primeiro é a curva mesocúrtica. Mesocúrtica é uma curva que a gente considera padrão, padronizada. Meso significa média. Média. Ok? Ela nem está alongada e nem está achatada, ela está média. Então, é a curva normal. Tá? Cúrtica, pessoal, está relacionado à curva. Então, uma curva média, mesocúrtica. Ok? O segundo tipo de curva que nós vamos analisar é a curva chamada de platicúrtica. É aquela que o pessoal que estava querendo fazer
a curva do coronavírus virar uma curva platicúrtica, mas se eles chamassem de curva platicúrtica, ninguém ia entender. Então eles falavam assim, é necessário achatar a curva, é necessário achatar a curva. Então é necessário fazer com que a curva se torne platicúrtica, achatada, tá? Ela é mais achatada do que a curva normal, ok? E o terceiro tipo é a curva leptocúrtica. Leptocúrtica é uma curva afilada, fina, alongada, tá? Mais alongada do que o normal, mais fina do que o normal. Você já deve ter ouvido falar de leptospirose, porque é um bichinho lá, que eu não sei se é protozoário, se é bactéria, acho que é bactéria, que tem o seu formato, o corpo alongado, né? Então, por isso que é o nome dele, leptospirose. Então, aqui, lepto, prefixo lepto, significa alongado, longo, tá? Alongado. Mas e aí? Nós não somos, né, críticos de arte. A gente não pode pegar 3 curvas e olhar para elas e falar assim, essa aqui está com cara de normal, essa está com cara de platicúrtica, essa está com cara de leptocúrtica. Não dá para fazer isso. Além disso, pessoal, a gente não tem que fazer só a classificação, a gente tem que fazer a quantificação. A gente tem que dizer o seguinte, tá, ela é leptocúrtica, mas quanto? Qual é o nível, qual é o grau de leptocúrtica que ela é? Ela é platicúrtica? Quanto? Então, existe uma fórmula também para a gente medir se ela é de qual tipo que ela é, né? Se ela está dando zero, ou melhor, se ela vai dar um certo valor normal, que eu vou falar para vocês qual que é o valor normal, se ela vai dar um valor acima do normal ou abaixo do normal. É isso que nós vamos aprender a fazer agora. Então, a fórmula é essa, para medir o grau da curtose, nós fazemos essa conta aqui, olha. Nós fazemos a conta do quartil 3, menos o quartil 2, menos o percentil 90, menos o percentil, menos não, dividido por 2 vezes o percentil 90 menos o percentil 10, tá? Então, repara uma coisa, pessoal. Lá naquela primeira fórmula onde Pearson dá 2 fórmulas para a gente calcular, que eu falei assim, ó, a primeira ela tem vantagens, né? Mas ela também tem desvantagens, porque se o seu objetivo for calcular só o grau de assimetria e de curtose, talvez seja melhor usar aquela segunda fórmula, porque aquela segunda fórmula ela já contém elementos que a gente vai usar agora na terceira fórmula. Na terceira fórmula não, na fórmula que dá curtose. Entendeu? Então, talvez valha a pena a gente usar a segunda fórmula de Pearson para calcular a assimetria e juntar o resultado dela com o resultado aqui na hora de aplicar o cálculo da curtose. Muito bem. Como é que a gente classifica isso? A gente classifica a curtose em 3 níveis. O nível normal é quando esse cálculo aqui dá exatamente 0,263. Ou seja, também é raro. É raro. Dá exatamente isso, é raro. Ok? Mas se acontecer, deu exatamente 0,263. A gente fala então que é uma curva normal ou mesocúrtica normal. Se der maior do que 0,263, significa que a curva é platicúrtica, ela é achatada. Ela é achatada. E se der abaixo de 0,263, ela é leptocúrtica, significa que ela é alongada. Ela é fina, mais fina que o normal. Ok? Então são os 3 tipos de cálculo que a gente vai fazer. Não vai ser necessário desenhar as curvas, pessoal. Não vai ser necessário. Toda a nossa análise vai ser feita pelas fórmulas. A gente só precisa calcular. Muito bem. Eu vou pegar aqui, ó, exemplo 1,
que é uma tabela que vocês já fizeram para outras coisas. A gente já usou essa tabela em outros momentos para outras coisas, tá? Mas o que nós vamos fazer aqui com essa tabela? Nós vamos avaliar se, ao construir a curva dessa tabela, nós obteríamos uma curva simétrica ou assimétrica para a esquerda ou assimétrica para a direita, e depois a gente vai ver a curtose dela, se ela é mesocúrtica, normal, né? Ou se ela é platicúrtica, ou se ela é leptocúrtica, tá bom? Os dados dela estão aqui. Nós vamos fazer o seguinte, ó, é isso que está falando aqui, ó, determine e classifique a assimetria, determine e classifique a curtose. É isso que nós vamos fazer com essa curva aqui, com esses dados aqui, ok? Vamos começar então pela assimetria. Lembrando que para medir a assimetria você tem duas fórmulas de Pearson. Você tem a primeira, tem a segunda fórmula de Pearson. Eu vou usar, pessoal, a segunda fórmula, ok? Eu só usaria a primeira se aqui, olha, na letra A, letra B, letra C, tivesse outras perguntas do tipo, qual é a média dessa tabela? Qual é a variância? Qual é o desvio padrão? Qual é a moda? Aí eu ia aproveitar os resultados anteriores para calcular a assimetria. Mas como não foi pedido média, nem moda, nem desvio padrão, eu vou utilizar a segunda fórmula de Pearson para calcular aqui se ela é simétrica, se ela é assimétrica e que tipo de assimetria que ela tem. Beleza? Então eu vou começar anotando aqui a segunda fórmula de Pearson. Segunda fórmula de Pearson. Bom, a fórmula de Pearson mede a assimetria. Assimetria. Pela segunda fórmula de Pearson, nós vamos utilizar aqui Q1 mais Q3, Q1 mais Q3, menos 2 vezes a mediana. Como eu já expliquei ali em cima, é a mesma coisa que Q2. Mediana é a mesma coisa que Q2. Então, 2 vezes a mediana é 2 vezes o segundo quartil, dividido, deixa eu melhorar aqui esse traço, dividido pela diferença entre Q3 e Q1. Q3 menos Q1. Bom, quem perdeu a aula passada agora vai ter uma espécie de miniatura da aula passada, porque eu, na aula passada, expliquei como é que faz para calcular o primeiro quartil, o terceiro quartil, o segundo quartil, certo? Então, agora nós vamos ver aqui como é que faz para calcular. Existe a fórmula do quartil, né? Então, para a gente calcular um quartil I, pode ser 1, 2 ou 3, tá? A gente pode usar o I aqui, pode ser 1, 2 ou 3. A gente usa essa formulazinha aqui, ó. Limite inferior da classe em questão mais K vezes o somatório de FI menos FA, a que significa frequência acumulada anterior, dividido por FI e multiplicado por H. Essa é a fórmula do QI, né, a fórmula, portanto, do quartil 1, quartil 2 e quartil 3. É a mesma fórmula adaptando de acordo com aquilo que você quer calcular. Então, vou calcular aqui, vou começar calculando o primeiro quartil. E aí, pessoal? Paciência, tá? Eu vou usar essa fórmula aqui várias vezes. Bom, quando eu quiser calcular o Q1, que é o primeiro quartil, o meu K vale 1/4, porque é o primeiro quartil. 1/4, ok? Mas antes de começar aqui, eu preciso saber em qual classe se encontra o primeiro quartil.
Para eu saber em que classe se encontra o primeiro quartil, eu já faço essa parte do cálculo aqui, quer ver? Ó? Essa parte do cálculo aqui, eu tenho que fazer antes de começar, para saber em que classe se encontra o primeiro quartil. Então, esse cálculo aqui vai ser quanto que é 1/4 multiplicado pelo somatório do FI. Vocês não estão vendo a tabela, mas a tabela lá, o somatório do FI dela é 50, pessoal. Eu vou subir e vou te mostrar. Mas o somatório do FI da minha tabela é 50. Então, deixa eu já calcular aqui, olha. 1/4 de 50 vai dar 12,5. 12,5. Né? 50 dividido por 4 dá 12,5. Então, eu vou localizar lá onde é que fica a classe do primeiro quartil, que tem que estar dentro da frequência de 12,5, frequência acumulada de 12,5. Então, deixa eu subir para vocês verem. Ó, aqui vocês estão vendo que o somatório do FI, que é o total, né? Ó, somatório do FI é 50. Ok? Pela frequência acumulada, a gente descobre em que classe que está o 12,5. Por exemplo, nessa primeira classe, ela alcançou 4. Então, ainda não chegou no 12,5. Nessa segunda classe, ela alcançou o limite, o teto. Isso aqui é o teto, viu, pessoal? Teto de 10. Então, ultrapassou. 12,5 está além. Nessa classe aqui, o teto é 18. Se eu quero 12,5, 12,5 cabe aqui dentro. Certo? 12,5 cabe dentro do 18. Então, é nessa classe aqui que está o meu primeiro quartil. Meu primeiro quartil está nessa classe aqui. O que eu tenho que pegar agora na tabela? Eu tenho que pegar o limite inferior dessa classe, que é o 50. Eu preciso pegar a frequência absoluta anterior, que é o 10. Frequência absoluta anterior, que é o 10. E preciso pegar a frequência em questão, a frequência dessa classe, que é o 8. Aí, com esses três números aqui, ó, eu jogo lá naquela fórmula e termino aquela fórmula, termino aquele cálculo. Ó. Lembrando que essa parte que eu tracejei aqui de vermelho já foi calculada, dá 12,5. Então, agora vamos lá. Vamos para o cálculo Q1 é igual. O limite inferior, como eu falei com vocês lá em cima, era 50, mais esse cálculo aqui que eu tracejei aqui de vermelho, dá 12,5. 12,5. Menos a frequência acumulada anterior, que eu já esqueci quanto que é. Deixa eu subir de novo. A frequência acumulada anterior, que é 10, tá? E a frequência absoluta é 8. A frequência acumulada anterior é 10. Sobre a frequência absoluta, que é 8, multiplicado pela amplitude da tabela, pessoal, que estava lá em cima também, né? Dava para você perceber porque a frequência inferior era 50 e a superior era 60. Então, quer dizer que a amplitude da tabela é 10. Da tabela, não, da classe. A amplitude da classe é 10. Então, nosso Q1 vai dar 50 mais essa subtração. Ó, 12,5 menos 10 dá 2,5. 2,5 vezes 10 dá 25. 25 dividido por 8 vai dar um quebrado aqui, deixa eu fazer a conta. 25 dividido por 8 vai dar 3,125. Mais 3,125. Então, já sei que meu Q1 vale 53,125. Certo? Q1 está aí. Vamos para o Q2. Lembrando que a fórmula ela precisa do Q1, do Q2 e do Q3. E aqui embaixo repete o Q3 e o Q1. Então vamos para o Q2. Q2, nós vamos calcular. Quanto é o Q2, né, pessoal? O K vale 2/4. Q2 significa segundo quartil, então é 2/4.
que é a mesma coisa que meio. Meio. Então, eu tenho que calcular quanto que é metade de 50. Ou seja, 25. E é aquela análise que eu fiz com 12,5, agora eu vou fazer com 25 lá em cima. Tem que ver aonde que fica, em que classe que fica esse meu 25. Para não misturar aqui, eu vou apagar essa, apagar esse aqui, já passou. Agora vamos ver onde é que fica o Q2. Ó, aqui o teto é 4, o 25 ultrapassa. 10, 25 ultrapassa. 18, o 25 ultrapassa. 31 não ultrapassa. Então, o 25 cabe aqui. Cabe nessa classe aqui. Então, essa é a classe do Q2. O limite inferior dela é 60. A frequência acumulada anterior é 18. E a frequência absoluta dela é 13. 60, 18 e 13. São os números que a gente vai usar lá. Além disso, a amplitude, o H, é 10. Vou ver aqui, então. Vou calcular o Q2. Q2 vai ser dado por limite inferior, que é 60, mais 25, pessoal, que é o resultado que a gente já obteve aqui, ó, menos 18, sobre 13, vezes 10. Ó, esse 25 foi obtido logo no início, esse 18 é a frequência acumulada anterior, estava lá em cima na tabela, eu circulei lá. O 13 é a frequência absoluta da classe onde está o 60, e o 10 é a amplitude da classe. Então, nosso Q2 vai dar 60, mais essa subtração aqui, 25 menos 18, dá 7. 7 vezes 10 dá 70, e 70 dividido por 13 dá 5,38. A soma vai dar 65,38. Q2. Por último, Q3. Q3, eu tenho que calcular, né, o valor de K, ele vale 3 quartos, porque é o terceiro quartil de 50, que dá 37,5. Então, para a gente calcular o Q3, a gente tem que subir e ver onde é que fica o 37,5 lá na tabela. Vou fazer a mesma coisa, vou apagar. E vamos ver aqui, ó, onde é que cabe o 37,5. 4, não, 10, não, 18, não, 31, não, 40. Cabe aqui. Então, aqui está o nosso Q3. O limite inferior é 70. A frequência acumulada anterior é 31. A frequência absoluta é 9. 70, 31 e 9. Então, Q3 é igual a 70 mais 37,5 menos 31, que é a frequência acumulada anterior, é 9, né? 9 vezes 10. Aqui em cima, vezes 10. Então, vai ficar Q3 é igual a 70 mais essa subtração aqui, ó, dá 6,5. 6,5 vezes 10, 65. 65 sobre 9. Então, deixa eu fazer essa conta aqui. 65 dividido por 9, 7,22. Então, quer dizer que esse Q3 vai dar 77,22. Então, olha, calculamos o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. Jóia. Com esses 3 quartis aqui,
a gente agora usa esses três quartis para medir a assimetria. Vou até mudar aqui de cor. A assimetria vai ser o resultado do Q1 somado com o Q3 menos 2 vezes o Q2 dividido pelo Q3 menos o Q1. Então, isso significa que nós vamos ter que pegar o 53,125, somar com o 77,22, 77,22, e subtrair do dobro disso aqui, ó, do dobro de 65,38. O resultado que der aqui em cima vai ser dividido por 77,22 menos 53,125. Então, essa assimetria. Aí, vamos lá. Agora, calculadora. 53,125 mais 77,22 menos, abre parênteses, 2 vezes 65,38, fecha parênteses, igual a... Então, aqui em cima está dando menos 0,415. Dividido por 77,22 menos 53,125. Dividido por 24,095. Resultado final. 0,415 dividido por 24,095 vai dar menos 0,017. Ok. É um resultado pequeno, bem perto de zero, mas é negativo. Isso significa uma assimetria à esquerda. À esquerda. Joia? Esse, então, foi o nosso primeiro resultado para essa tabela. Primeiro tipo de medição de curva. A medição em relação à horizontal, se ela está mais para a esquerda ou se ela está mais para a direita. Agora a gente vai fazer uma medição se ela está muito para cima ou muito para baixo, se ela está muito longa ou se ela está muito chatinha, ou se ela está no nível certo. Que é a curtose da curva. Curtose. Ok? Então, eu vou fazer mais uma aqui, tá? Vou fazer a curtose dessa mesma tabela aqui. Vou medir a curtose dessa tabela aqui. Aí depois eu vou passar um para vocês fazerem. Então, vamos lá. Nossa, só sobrou isso de espaço para fazer minha curtose aqui. Bom, nem precisa de tanto espaço, porque o pior já passou, né? Como é que faz para calcular a curtose? K dado por Q3 menos Q1, Q3 menos Q1, dividido por 2 vezes P90, vou botar parênteses aqui, ó, P90 menos P10. O que eu preciso calcular aqui que eu ainda não sei? Eu não sei o P90 nem eu sei o P10. Então, tem que calcular essas duas coisas aqui. Se eu calcular essas duas coisas aqui, a fórmula fica facinho, porque o Q3 eu já sei. Ó, K é igual a Q3 menos Q1, já sei até o resultado de Q3 menos Q1. Dá 24,095, porque é o mesmo resultado que eu já fiz aqui embaixo, ó. Q3 menos Q1, 7722 menos 54,125. Então, aqui em cima eu já sei quanto que dá. Aqui em cima eu já sei que dá 24,095.
0,95. O que eu não sei? Eu não sei quanto é o P90 e o P10. Então, vamos calcular o P90. Para calcular o P90, pessoal, é muito parecido com o Q1, Q2 e Q3. Só que o seu K é 90%. 90% de quê? De 50. Quanto que é 90% de 50? 90% de 50 é 45. Então, para saber onde fica o P90, você tem que ir lá na tabela e olhar onde é que cabe essa classe aqui, essa frequência acumulada de 45. Vamos ver. Deixa eu apagar. Senão a gente se embaralha todo. 45, ó. Aqui não, 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 não. Aqui sim. Ele cabe aqui dentro. Cabe dentro do 47, porque o 45 cabe aqui dentro do 47. Então, aqui está o P90. P90. Eu vou usar o 80 como limite inferior. Vou usar o 40 como frequência acumulada anterior. E vou usar o 7 como a frequência absoluta. Vai ficar assim. P90 é igual a limite inferior, que é 80, mais 45 menos 40 sobre 7 vezes 10. Então, P90 é igual a 80 mais 45 menos 40, pessoal, é 5. 5 vezes 10 é 50. 50 sobre 7. Então, P90 vai dar 87,14. 87,14. Vamos agora fazer o mesmo cálculo para achar o P10. Mesmo raciocínio, não mesmo cálculo, mesmo raciocínio. P10. P10 significa que o nosso K vale 10%. 10% de 50. 10% de 50 é 5. Então, vamos subir. Apagar. E o 5, pessoal, não está na primeira classe, mas já está dentro da segunda classe. Ele cabe aqui dentro. Então, o P10 é aqui. Vamos usar o 40, 4 e 6. Aqui. P10 é igual a 40 mais 5 menos 4 sobre 6, vezes 10. Então, P10 é 40 mais... isso aqui vai dar 1 vezes 10 é 10, 10 dividido por 6, 10 dividido por 6, 1,66. Então, o nosso P10 vai dar 41,66. Ok? Aí eu tenho que fazer essa subtração aqui, ó. Quanto que dá? 87,14 menos 41,66. E aí eu faço a divisão no final. O nosso K vai ser 24,095 dividido por 87,14 menos 41,66.
Bom, Teve que achei. botar multiplicar por 2, professor. Ah, isso que eu estou achando grande aqui. Obrigado. Valeu. Tem que multiplicar por 2 aqui. Achei que tinha dado um valor grande demais. Deixa eu fazer de novo aqui. 24,095 dividido por 2 vezes 87,14 menos 41,66. Agora sim. Deu 0,265. 0,265. Esse deu o valor de K. Então, repara, pessoal, que nós temos uma classificação. Né? Quando, ó, deixa eu subir para mostrar para vocês aqui. Ó. Quando o valor de K dá exatamente 0,263, né? Quando dá exatamente 0,263 é mesocúrtica. Quando ele dá acima de 0,263, ele é platicúrtico. Quando dá abaixo, ele é leptocúrtico. Então, lá ele deu 0,265. Quer dizer, são 2 milésimos acima. 2 milésimos acima. Mesmo assim, está dentro do platicúrtico. Tá? Então, ó, vou anotar aqui embaixo, hein? Como K é maior do que 0,263, então a curva é platicúrtica. Beleza? É isso, pessoal. Agora aqui é com vocês. Tá? Tem aqui um exemplo 2. Só que a tabela tá, as classes estão aqui na horizontal, em vez de estar na vertical, mas não muda nada, tá, pessoal? Está aqui na horizontal. Ó, são estaturas de um grupo de pessoas, ó. Aí você tem aqui de 120 até 128, de 128 até 136, de 136 até 144, de 144 até 152 e de 152 até 160. A frequência, as frequências estão aqui 6 mais 12, 6 mais 12 dá 18, 18 mais 16 vai dar 34, 34, 34 mais 13, 47, 47 com mais 7, 54. Então, aqui o total é 54. 54. E lembre-se que você vai precisar muito da frequência acumulada. Vou precisar fazer um aqui, ó, só para colocar a frequência acumulada. 6. 6 mais 12, 18. 18 mais 16, 34. Mais 13, 47. Mais 7, 54. Ok? Bom, vou dar um tempo aí para vocês fazerem. Vocês têm que fazer exatamente essas duas coisas. Deixa eu anotar aqui as fórmulas que vocês vão usar. Para calcular a assimetria, você vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Fórmula da assimetria. Você vai utilizar essa fórmula aqui. Q1 mais Q3 menos 2 vezes Q2 dividido pelo Q3 menos Q1. Tá? Para calcular a fórmula da curtose, você vai utilizar Q3 menos Q1
sobre 2 vezes P90 menos P10. Lembrando que esse Q aqui, olha, esse QI é dado pelo limite inferior mais K vezes o somatório do FI menos FA, frequência acumulada anterior, dividido pela frequência absoluta da classe, multiplicado por H. Aí, para fazer o P, é só adaptar. Em vez de usar Q, você usa P. Só adaptar. Tá tudo aí, pessoal. Agora, vocês precisam fazer, porque senão não vai ser suficiente, né? Eu posso fazer 200 aqui. Se você não fizer pelo menos uma que você faça é melhor do que 200 que eu faço. Beleza? Vou dar um tempo aqui para vocês, acho que uns 15 minutos, e depois a gente pode corrigir ou vamos ver aí como é que a gente anda, se a gente deixa para corrigir amanhã.